bem-vindos ao programa Voz Mulher. Que bom que vocês estão ligados com a gente. A paz do Senhor Jesus é o que a gente deseja na vida de cada pessoa ligadinha com a gente. De uma forma especial, claro, a gente sempre dá um abraço carinhoso nos nossos semeadores, aqueles que sustentam a Boas Novas. E o desafio está em pé sempre. Desafio ferrenho, duro, porque é batalha espiritual sendo travada. E a luta, então, sempre é muito difícil no sentido de mantermos as Boas Novas. Mas Deus tem sido fiel, porque Ele tem levantado pessoas para interceder e para cooperar financeiramente. Deus abençoe a sua vida. E está aí o desafio colocado. Esse programa precisa de patrocinadores, precisa de semeadores. Você pode ligar agora e se tornar uma semeadora, um semeador da Boas Novas. Nosso call center está aí na sua tela e você pode também fazer isso através do nosso site. Aliás, claro, também as portas já estão abertas, já que a gente vai falar de portas abertas hoje no programa, para receber a sua ligação com o seu pedido de oração. Você pode compartilhar aquilo que está acontecendo na sua igreja, o seu evento, vídeos inclusive, para a gente ou anunciar ou celebrar com você algo que já aconteceu, mostrando a matéria, tá certo? Os contatos estão na tela para esse propósito, para você sugerir alguém que você você quer que venha pregar ou cantar, enfim. Todas essas formas de comunicação estão estabelecidas e é muito bom, claro, sempre receber seu contato. Hoje eu tenho a alegria, a honra até, de conhecer uma mulher de Deus. Amém. Que Deus tem levantado. Elizabeth Banov, bem-vinda, amada. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, é um prazer, é uma honra estar aqui. Amém? Bem, falei de portas abertas, né? Você já ouviu falar? Se não ouviu falar, rapidinho, a Elizabeth vai explicar pra gente o que é portas abertas. Ela trabalha com um braço, podemos dizer assim, do Portas Abertas, que é o trabalho que atende, dá um olhar mais para as mulheres que são vítimas desse grupo de pessoas que vive e tenta professar a fé nos lugares onde o Portas Abertas atua. O que é Portas Abertas, rapidamente, para nosso telespectador que não conhece saber? Tá, o Portas Abertas é uma organização que nasceu internacionalmente há 58 anos atrás. No Brasil, nós estamos há 35 anos e Portas Abertas nasceu para servir uma igreja que estava começando a morrer em alguns lugares. Perseguida. Perseguida. Então, a Portas Abertas começou com a visão do fundador, André, é um holandês. O irmão André. O irmão André, o conhecido irmão André. E quando ele foi visitar um dos países comunistas do leste europeu, e ele encontrou as igrejas fechadas, né? Banidos os cristãos, pessoas que não tinham mais a palavra de Deus, e os jovens caminhando nesse credo sem conhecer Deus, né? Num credo comunista e longe do Senhor. Mesmo porque não tinham a Bíblia, as Bíblias tinham sido queimadas, confiscadas, as igrejas tinham sido destruídas, os pastores estavam presos. Então ele encontrou uma situação aterrorizante para ele, né? E ele sentiu naquele momento que o Senhor tinha levado ele para lá para ser a resposta da necessidade dos nossos irmãos naquela época, naquele lugar. Então foi assim que nasceu Portas Abertas, né? E eu costumo falar assim, ele não tinha uma equipe, ele era um homem, era um jovem, né? Mas ele se dispôs ao Senhor. E quando nós nos dispomos ao Senhor... Nunca que ele podia sonhar que o ele seria o nunca poderia sonhar, né? Ele não tinha nenhum aparato, ele não tinha nada do que existe hoje. Hoje Portas Abertas... Era na marra, gente, ele botava a Bíblia, orava, disfarçava. E eu acho linda a visão do nome que Deus deu para ele. Né? E sabe por que esse nome? Eu vou contar para vocês. Numa das travessias para a fronteira do país comunista, ele enchia aquele carrinho, o Fusca dele de Bíblias, e atravessava. E numa dessas travessias, ele ouviu o Espírito Santo falar, você vai ser parado. E ele orou rapidamente e falou assim, Senhor, o Senhor que abre os olhos de tantos, fecha os olhos desse guarda, que ele não pode ver o que eu estou levando. E o Senhor realmente fechou, e os guardas revistaram, e no fim o guarda falou assim, olha, pode passar, mas vai logo, que essas verduras vão estragar com esse frio. E aí ele entendeu que não havia portas fechadas para Deus, sabe? E Deus continua agindo assim. Para Deus não há portas fechadas, né? Não há o que impeça o agir de Deus. Então, portas abertas quer dizer, não há o que impeça o agir de Deus. O louvor do programa, o hino do programa de hoje vai ser Se Cristo Comigo Vai. E ele fala, justamente dessa questão de, às vezes, até a gente passar por desertos, passar por desafios. Mas se Cristo vai conosco, nós temos que ter coragem de ir. Como é que surgiu essa... Quando é que vocês começaram a perceber que
A gente sabe que o Portas Abertas até hoje continua tentando levar, fazer o que o irmão André fazia, mas logo se sentiu também a necessidade da intercessão, da oração por essas pessoas nessas regiões de conflito e de perseguição. E hoje, mais do que nunca, se percebeu uma necessidade, muitas vezes, muitas dessas pessoas que são perseguidas são homens ou as mulheres mesmo. Como é que surgiu esse braço específico de intercessão por mulheres que estão nesses locais? Primeiro, que é o seu trabalho. Sim, primeiro que quando Portas Abertas nasceu, quem serve a Deus sabe que o caminho é a oração. Né? Deus abre e faz as coisas através da oração. Nós temos que nos colocar diante de Deus, né? E através da oração o Senhor vai agindo. E quando o irmão André encontrou essa situação, lógico, foi aquela coisa, os pastores presos, eles eram os mártires, né? Os homens, os líderes... Ele, inclusive, findou depois, eventualmente, sendo preso. Exatamente. Então, assim, os homens eram os pastores, os líderes evangelistas estavam presos, então o mundo livre se voltou para ele, o mundo evangélico livre se voltaram para os homens. Mas logo num segundo momento, Deus, na sua grande misericórdia e amor, fez com que a gente percebesse que silenciosamente estava a mulher. Mas a mulher pagava e paga um preço muito alto, porque nesses lugares onde há hostilidade contra o Evangelho, aonde não há Cristo, não há o amor de Cristo. Né? E a mulher, ela não tem valor. Ela não tem, na cultura dela, na maioria desses lugares, ela não tem a cultura de se desenvolver, trabalhar, estudar para poder ter uma boa profissão. E quando o marido é preso, principalmente pela causa de Cristo, ela fica com os filhos, com a responsabilidade da educação, do sustento, num lugar onde as pessoas não vão valorizá-la, num lugar onde ela não vai ter condição de disputar emprego com o homem, num lugar onde ela vai ver os seus filhos sendo ridicularizados, apedrejados muitas vezes, por outras crianças, porque acusando seu pai é um infiel, porque é um cristão. E a mulher começou a caminhar sozinha com tudo isso. E Deus começou a nos mostrar que essa mulher precisava de companheiras de oração. É possível mencionar rapidamente alguns países do mundo onde hoje isso está acontecendo? Olha, nós trabalhamos com uma lista de 50, hoje já são 58. Nós podemos falar de Irã, Iraque, Coreia do Norte, que encabeça essa lista há mais de 12 anos, né? Afeganistão, Sudão, Somália, Bangladesh, Síria, Egito. Nossa, nós temos uma lista assim imensa. A Índia hoje. Ultimamente tem estado A Índia é um lugar muito grande, é um país muito grande. Especialmente no norte, né? Exatamente. No norte ela é muito fundamentalista. Com o Paquistão, isso. Então lá no norte, próximo ao Paquistão, Orissa, nós tivemos há 2 anos atrás a Eritreia também tem sido um local também de muito. A Eritreia é um país que é o alvo das nossas orações, né? Há 2 anos, porque eles têm encarcerados os nossos irmãos e irmãs em containers de metal no meio do deserto, né? Simplesmente por não negarem Jesus Cristo. Então a situação da igreja está muito complicada. A situação da igreja como corpo de Cristo não está como nós vivemos aqui, com essa liberdade, né? Gente, aqui está uma mulher como você, como eu, vó, caduquinha, estava com isso aqui, mostrando foto uma para outra, de 3 netos, um menino e uma menina já. A sua netinha, uma delas nasceu na Índia. Nasceu na Índia, a Ana. Então nós temos filhos, nós temos netos. E Deus conta com você, mulher, com você, homem também. Mas a gente vê que a mulher é muito intercessora, ora muito. E esse programa, ele visa, então, despertar você, não apenas para você orar, mas você que é líder, despertar as suas lideradas pelas causas de oração. Eu quero que você anote durante o programa, já agora vai aparecer o site do Portas Abertas. Isso. E tem uma página específica onde buscar o trabalho das mulheres? Sim. É www.portasabertas.org.br. No campo de ministérios, vocês vão encontrar um link Mulheres. E nesse link Mulheres, vocês vão encontrar os testemunhos, as notícias, motivos de oração. Nós já temos no Brasil 15 grupos de oração
Pessoas podem se alistar, podem ali dizer, olha, nós queremos nos unir a você. Com certeza. Porque olha só, o seu grupo de oração que ora por tantas outras coisas, eu posso dizer na nossa igreja, são centenas de círculos de oração que toda semana se reúne. Por que que alguém que gosta, tem um filho que sabe entrar na internet, não pode estar entrando ali, imprimindo cada semana ou mensalmente as causas de oração e dizer, conte comigo. Isso pode. Isso é o que vocês precisam. No nosso desejo, isso é o nosso trabalho, é o desejo do nosso coração. Que as pessoas, porque é através da oração que as pessoas primeiro vão conhecer. Se você aparece no círculo de oração, olha gente, o caso da Ásia Bíblia, eu vou ler para vocês, a pessoa vai entender, puxa, mas é Paquistão, onde fica Paquistão? Vou conhecer Paquistão. Gera entendimento, gera conhecimento e gera intercessão genuína. Porque aí você não vai... Entendimento do corpo de Cristo, não só a nossa panelinha ali, a nossa cidade. Não só a sua igreja, não só a sua família, mas a família de Cristo, a família de Deus. Né? Então nós temos 15 grupos e você pode formar mais um grupo. Não precisa formar um grupo específico. Foi como a pastora falou, dentro da sua igreja tem já um círculo de oração? Tem um grupo semana voltado? Elizabeth. Né? Vamos tirar um momentinho para questões missionárias mesmo, com povos que estão em situação de risco. Está aí colocado o desafio. Eu espero que vocês vão lá e todos se alistem e com certeza a fé vai ser edificada, porque depois eles vão colocando, Deus vai agir, você vai ver o resultado. Vai agir. Olha, eu lembro que quando eu comecei a orar, quando eu conheci né, a situação desses irmãos, eu comecei a orar por uma menina de 13 anos no Afeganistão, que ia ser apedrejada, porque um homem viu o dedinho do pé dela. E isso, ela ia, como se fosse para limpar a honra do homem que desejou essa menina por causa do pé dela. E eu orei tanto, eu chorei tanto diante de Deus, de chorar mesmo, lágrimas, sabe? Eu não aceitava essa situação. O Espírito Santo me tocou assim de uma forma muito forte. E alguns meses depois eu li na revista, né? Que Portas Abertas tem uma revista que é o canal de conhecimento entre a Igreja Perseguida e a Igreja Livre. E eu li na revista que essa menina tinha sido absolvida. Mas eu louvei tanto a Deus, eu agradeci tanto a Deus, como se fosse a minha oração, somente a minha oração que tivesse acontecendo naquele momento, né? Mas é o que eu falei, quando uma parte sofre, todos sofrem. Mas quando um se regozija, todos se alegram. Amém. Elizabeth, obrigada. Eu gostaria de ficar muito tempo aqui contigo, mas o culto já vai começar. Amém. Deus te abençoe ricamente. Foi muito bom. Está aí colocado o desafio. Entre lá no site. Entre no site, conheça Portas Abertas. Se você tiver interesse, você pode solicitar a sua revista. Ela tem um custo irrisório, é o custo da postagem do ano. Então, a postagem do ano sai R$40, é o que você vai pagar. E ali vem as fotos, vem todas as necessidades. Matéria. E uma coisa muito importante, que é uma página chamada Vamos Orar? Vamos orar juntos? E um pedido por dia para o mês inteiro de oração. Maravilha. Está Amém? colocado o desafio. Então, nós vamos dar um pulo agora para Belém do Pará, para ver o que Deus fez no Congresso de Jovens lá, e a gente volta com o culto. A palavra que predominou por aqui foi... No centenário Centro de Convenções, a Missão Jovem da Assembleia de Deus em Belém realizou o Congresso Nacional de Jovens 2013. Nós estamos muito alegres, como vocês estão vendo aí, a quantidade de pessoas que estão aqui, a quantidade de jovens. Belém realmente parou para vir aqui adorar ao Senhor. Os nossos jovens, os jovens da Assembleia de Deus, essa festa é sua, você está de parabéns. O encontro reuniu milhares de jovens. Neste ano, o tema restauração foi apresentado de forma criativa no vídeo, na coreografia e na mão do oleiro. Foram 2 noites de celebração, no louvor, animação para adorar a Deus. No coral, a juventude de vários templos da Assembleia de Deus fez bonito. Cerca de 200 vozes cantaram sobre restauração, compromisso e vida com Deus. Na noite de abertura, a palavra foi ministrada pela pastora Nayane Câmara. Nós somos vasos na mão do oleiro, e é esse que é o tema do Congresso, em Jeremias capítulo 18. E eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui restauradas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano, o Congresso abriu espaço para a questão social. Uma participação vinda do Cáceres, do Centro de Reabilitação Feminino. O testemunho de Cristina chamou a atenção. Participar do Congresso foi um momento especial para essas mulheres. Esse momento é maravilhoso para todas nós, porque eu acho que a finalidade da gente ter vindo para cá hoje é mostrar que, independente do lugar
A recepção, feita com amor ao próximo, tirou o sorriso delas. Gente preciosa, gente que Jesus ama muito, gente que nós devemos amar bastante, gente que encontra felicidade, mesmo em condições adversas. Um exemplo pra gente. Foi uma programação extensa, mas ninguém ficou cansado por aqui. Afinal, todos vestiram a camisa para falar e aprender sobre restauração. A juventude de hoje é uma juventude que está compromissada com a obra de Cristo. Esse congresso é uma forma de a gente expressar o nosso amor para Cristo e falar que o jovem também adora ao Senhor, em espírito e em verdade. E a restauração para a nossa vida, que é o que Deus nos traz, que Deus fala em sua palavra. Então, eu acho que o congresso ele é importante para a vida do jovem por trazer vários conhecimentos acerca da palavra de Deus. Nós não paramos de agradecer a Deus pelo que Ele fez em Belém do Pará, na nossa Conferência Nacional de Jovens. E agradecemos aos jovens mesmo que trabalharam tanto, fizeram um lindo trabalho. E a cada convidado, né, que aceitou o convite, cada pessoa também que esteve lá no Centenário Centro de Convenções, e a vocês semeadores da Boas Novas, isso mesmo, que a Boas Novas transmitiu o evento. E a Boas Novas só pode transmitir eventos porque tem pessoas que estão ajudando e estão sustentando ela. Então, se você quer, inclusive, ter mais eventos ao vivo na Boas Novas, eu reitero, já falei na abertura do programa, novamente agora o desafio de você se tornar um semeador, uma semeadora da Boas Novas. O nosso call center está à sua disposição, você pode também fazer isso através do site. E se você já é semeador, Deus te abençoe. Não pare não, segure firme nessa corda que leva a missionária Boas Novas a um poço muito profundo de perdição, de tristeza, de distância de Deus. Mas ela está ali 24 horas nos lugares que nós não podemos ir, proclamando o amor de Cristo. Vamos agora cantar hinos da harpa. Hoje, inédito, é eu e vocês. E eu vou cantar um dos hinos favoritos meu, da harpa cristã, que é o Se Cristo Comigo Vai, 515 da harpa cristã. Ele é um hino, eu não sei bem se ele é traduzido ou se ele é composição. Eu tenho até a impressão que ele é traduzido. Mas quem versionou ou compôs ele em português foi Frida Wingren, a primeira esposa, aliás, a esposa do primeiro, não é a primeira esposa, a única esposa, mas a esposa do primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil. Na verdade, foram dois, Gunnar Wingren e Daniel Berg. E a esposa do Gunnar Wingren, a Frida Wingren, compôs esse hino num momento muito especial em que Deus estava chamando eles lá de Belém, onde eles já tinham trabalhado durante muitos anos, para o Rio de Janeiro. E no momento que o pastor Wingren recebeu uma carta, ele estava orando a respeito da vontade de Deus, Deus deu inspiração desse hino para a irmã Frida. E ela chegou com ele e falou, olha o hino que Deus acabou de me dar. E cantou este hino. E este hino, então, foi a confirmação de que estava o momento deles virem para um novo campo missionário, que era aqui no Rio de Janeiro. E o resto da história vocês já conhecem. Mas através desse hino, certamente Deus vai falar com você hoje. Naquilo que você está pedindo, na dúvida, no temor que você está trabalhando, você está vivendo nesse momento. Deus, se Ele vai contigo, as coisas vão dar certo. A gente só tem que ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Cante comigo então, tá? É uma canção linda, a letra vai estar aí na tela, você pode cantar com a gente, tá? Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador.
a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz, ser Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. O que você vai responder? Eu tenho respondido e a melhor coisa. Eu irei. E pare de dizer que você não pode. Ora, se eu cantei aqui sozinha com a minha taquarinha rachada, e você está dizendo para Deus que não pode, você pode sim. Ele vai pegar aquilo que você tem, por deficiente que às vezes seja até, e vai usar para honra e glória dele. E muitas pessoas vão ser abençoadas e Deus vai ficar muito feliz com você. Coragem, minha amiga, bola para frente. Vamos lá, nós temos várias participações, é uma alegria sempre ter participações de vocês que ligam para cá. Então compartilhe com a gente a sua necessidade, a sua alegria, aquilo que está preocupando o seu coração. Você não está só. Como é bom a gente poder compartilhar com alguém. Às vezes, quem sabe você sinta uma dificuldade, mas eu não quero que saibam quem eu sou. Não precisa botar o seu nome. É só colocar que você é uma irmã, um irmão, uma pessoa que precisa de oração por si, ou por alguém que você conhece, ou por alguém da sua família. E com alegria, identificado ou não, nós vamos orar com você e por você. Olha só, a paz do Senhor, estou muito feliz por estar sendo abençoada espiritualmente através dos louvores e ministrações do programa Voz Mulher. Sou membro da Assembleia de Deus, missão em Marabá, Pará. Oba! Pastor Salles e Raquel, um abração para vocês. E sinto-me honrada por mesmo ainda jovem, fazer parte deste grande exército de mulheres vitoriosas. Também peço oração pela minha vida profissional, pois estou na faculdade ainda, mas creio que o melhor de Deus para as nossas vidas está por vir. Um grande abraço para a irmã Rebeca, Camila, que eu aprendi a amar em Cristo. Deus seja convosco, amadas. Poxa, quanto carinho! E ela nem diz o nome dela, a gente só sabe que ela é de Marabá, no estado do Pará, lugar abençoado por Deus. Peço que orem, por favor, por um emprego para o meu filho Marcos Vinícius, pois já tem 1 ano que está desempregado. Ele chega a fazer as entrevistas, mas não é chamado para emprego. Ele está desviado dos caminhos do Senhor. Tenho orado, mas parece que não estou sabendo orar. Agradeço a Deus por vocês. Deus abençoe. É a Iolanda. E ela liga para a gente, ela faz isso, é isso aí. É a Iolanda. Tá certo, Iolanda, vamos, ela não diz de onde, mas nós vamos orar contigo. Eu não creio que não é porque você não está sabendo orar, não, Iolanda. Persevere em oração. A oração tem um aspecto de orar e tem um aspecto de perseverar. Quantas vezes eu também já pensei, poxa, eu estou orando errado, ou Deus não está ouvindo. Deus ouviu, mas Ele estava trabalhando. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Não esmoreça, conforme Lucas, agora eu não tenho certeza se é o 12 ou se é o 18, mas a viúva e o juiz iníquo, ela ficou ali requerendo o direito dela. E o juiz falou, vai que eu não faça o que essa viúva está me pedindo e algum mal me suceda. Na verdade, ele estava usando isso como pretexto, era um homem mau, não tinha motivo, mas Jesus falou que você seja encontrado fiel, que você não desista sobre a importância de sempre orar e nunca esmorecer. Então, minha amada companheira, não desista.
Deus vai. Eu acho que são 2 pedidos aí. Era, primeiramente, pela salvação do filho e depois para Deus abrir essa porta de emprego. Estamos contigo, Yolanda. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da fé. Meu nome é Sônia Oliveira, sou de Salvador, Bahia. Alô, Salvador, nordeste do Brasil. Sou semeadora e gostaria de fazer um pedido de oração por meu esposo Nonato, por um processo na justiça do trabalho e pela vida e saúde da minha filha Letícia e por toda a minha família, minha mãe, irmãos e pela minha vida também. Muito obrigada por essa emissora que tanto edifica. Deus abençoe a todos. Sônia, é um prazer receber a tua mensagem. Vamos orar contigo por todas essas necessidades que você compartilhou conosco. Peço oração pela minha família, pela restauração familiar. Um grande beijo à pastora Rebeca, a Cristina Mel e a Débora Reis. Tá certo, Débora? Vamos orar com vocês, com você. Olá, me chamo Ivanilde, o meu esposo se chama Edson, estamos juntos há 5 anos e temos uma filha, a Isis Eduarda, que tem 2 anos. Vamos para a igreja aos domingos e até então não somos casados. E como toda mulher, meu sonho também é de ser uma mulher casada, pelo menos oficialmente. Na verdade, você já vive uma união, o que a gente chama no Brasil de uma união estável. Não quero viver mais em pecado, por isso envio este e-mail a vocês, pois preciso de ajuda. O que devo fazer para que ele se case comigo? Por favor, isso é muito importante para mim. Desde já agradeço e conto com a ajuda dessas mulheres de Deus. É Ivanilde. Ivanilde, ela faz contato com a gente de Manaus. Nós vamos orar com você, primeiramente. Ninguém tem como obrigar ninguém. Certamente, se você já está compartilhando com a gente, eu imagino que você já conversou com ele a respeito. Claro que ficar perturbando não é boa coisa, né? Pode até piorar a situação. Mas se ainda não conversou, converse com ele, como isso é importante para você. E se você já conversou, quiete. Pare de falar um pouquinho. E vamos tratar com Deus, vamos juntas. Mulheres de oração, você que já passou por isso, oremos pela Ivanilde, tá? Nesse momento, nessa situação. Vamos então agora falar com o nosso Deus e logo após nós já vamos voltar ao louvor. Pai, nós estamos na Tua presença. Que privilégio nós temos, Senhor. Obrigada pelas boas novas, Senhor, que permite que nós cheguemos aos lares, aos lugares distantes, no hotel, num hospital, em uma delegacia, num presídio, Senhor. Onde quer que essa pessoa esteja nos assistindo. Obrigada por cada semeador que tem sido fiel, Pai. Tu tens usado para sustentar essa missionária. Recompensa essa pessoa segundo a Tua riqueza em glória. Pai, apresentamos a Ti cada pedido de oração, cada necessidade, não só dessas pessoas que ligaram, mas aquelas que nós não pudemos ler, ou aquele pedido que ainda não chegou, mas que essa pessoa já está ligando, está compartilhando conosco. Pai, em nome de Jesus, seja a causa na justiça, seja a salvação de um cônjuge, o desejo do casamento, a salvação de um filho, de uma filha, Pai, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, uma porta de emprego, Senhor, um problema sério de saúde, meu Deus. Pai, são tantas as necessidades aqui compartilhadas, meu Pai. Os problemas conjugais, de relacionamentos, Senhor. Os lares onde há discórdia, Senhor. Que haja uma quebra, Senhor, pelo Teu Espírito nessa situação, Senhor. Um basta. E que essas pessoas comecem a semear amor, comecem a semear compreensão, mudem, Senhor, a sua forma de ser, para que elas possam colher também a Tua graça, o Teu amor, a harmonia no relacionamento, Senhor. Coloca a Tua mão sobre essa mulher que está triste, desanimada, fortalece a fé, dá força para ela agora, que ela se levante com aquilo que ela tem e prossiga a caminhada, Senhor, firme e forte, sabendo que Tu vais com ela, Senhor. Agora, ser conosco nesse programa, continua a falar conosco pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Quero ser um vaso de bênçãos para Teu louvor. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Quero ser um vaso de bênçãos para Teu louvor. Quero acordar de manhã
por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ser usado por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Quero acordar de manhã e ver que estás aqui 24 horas por dia, falar do teu amor. Em teu nome expulsar o mal e sarar o ferido. E na tua presença ajudar a levantar o caído. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ser usado por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ser usado por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Cantando aleluia, dando glória a Deus. Usa-me, Senhor, para te louvar. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ser usado por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ser usado por ti. Quero ser um vaso de bênçãos para teu louvor. Por ti, Senhor. Agradecer a Osana França. Obrigada, Osana, pela sua participação tão abençoada aqui conosco. E agora, vocês já conheceram, vão receber a palavra de Deus através dessa mulher de Deus, Elizabeth Banov. Prazer, querida. Prazer Muito é todo bom meu estar tê-la aqui, viu? Fique à vontade Prazer é todo meu aí com os estar nossos aqui. telespectadores. Amém. Beleza, Amém. Deus contigo. abençoe. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Trabalho com Portas Abertas, uma organização que tem socorrido os nossos irmãos que estão em lugares onde há hostilidade contra o Evangelho. Nós vivemos numa nação livre e, de repente, para nós é uma situação anormal falar de perseguição religiosa, mas em muitos países, em muitos lugares, os nossos irmãos estão sofrendo por amor a Cristo, por não negarem a Cristo, por estarem querendo simplesmente exercer a sua fé. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no livro de Esther. Então nós vamos ler Esther 4, versículo 14. E esta palavra diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mordecai chegou aos ouvidos de Esther que o povo estaria sendo perseguido, oprimido e talvez morto. E Esther estava na posição de rainha e quando ela soube, ela hesitou. O que eu posso fazer? Eu estou aqui dentro, eu não posso entrar na presença do rei, eu não posso fazer nada. E Mordecai fala para ela uma palavra muito forte. E essa palavra pode falar conosco hoje, neste dia. Será que não foi para esse momento que você foi chamada e que você está na posição onde você está? Eu não sei se você já parou para pensar por que você nasceu nesse tempo. Eu, por exemplo, gostaria de ter nascido no tempo onde as mulheres tinham a liberdade do romantismo, os vestidos longos, né? Os chapéus, os guarda-chuvas bonitinhos. Pensando também que eu gostaria de
nascer no tempo em que Jesus veio à Terra. Olha o privilégio, conhecer o Mestre, ver o rosto do Mestre, andar com o Mestre. Mas Deus nos escolheu para viver neste tempo, num tempo onde a violência, num tempo onde a palavra diz que seremos a última igreja, um tempo onde o amor de muitos se esfriaria e aonde a igreja não seria nem fria, nem quente, e por ser morna, a palavra diz que Deus desejaria vomitá-la. E nós nascemos aqui, neste tempo. E será que nós conseguimos ser úteis nesse tempo? Será que nós conseguimos servir a Deus nesse tempo? Vamos voltar um pouco ao início da igreja. Falamos que nós estamos vivendo a última igreja. Vamos voltar ao início da igreja primitiva, onde nós encontramos personagens importantes como Pedro, como Paulo, como Silas, como João. Uma igreja que nasceu debaixo de perseguição, e esses homens, embora tenham sido tão importantes, eles também sofreram perseguição, eles também foram surrados, eles também foram encarcerados, né? Eles também foram mortos por causa da palavra de Deus. E hoje, se nós entendemos que nós estamos vivendo o oposto, nós estamos vivendo não a igreja primitiva, nós não estamos no Brasil sendo perseguidos ou maltratados, mas se nós entendermos que nós estamos vivendo a última igreja, o último tempo, e que estamos ainda vendo perseguição, e entendemos que nós podemos ser e fazer diferença no nosso tempo, como Esther fez a diferença quando ela estava no meio do povo dela. Esther foi chamada para salvar o seu povo, para entrar diante do rei e clamar ao rei pelo seu povo, para que esse povo não morresse. Esther, para fazer isso, para entrar diante do rei, para se apresentar ao rei, Esther se preparou. Ela entendeu que ela estava sendo chamada para aquele tempo. Ela entendeu que ela precisaria se preparar para estar na frente do rei. E para se preparar, Esther se separou. Esther comeu alimentos puros. Esther usou os melhores perfumes, usou os melhores cremes. Esther foi buscar diante do rei, não somente o que o rei tinha para dar a ela, como as outras que talvez estivessem junto com ela, que olhava para o rei, sabia que o rei tinha muito para dar e foram buscar aquilo que o rei poderia dar. Esther foi buscar o coração do rei. Esther precisava conquistar o coração do rei. Esther se preparou para estar na frente do rei e conquistar o coração do rei. E quando Esther entrou diante do rei, ele viu nela algo diferente. Ele sentiu nela algo diferente. E ele se agradou de Esther. E o cetro dele foi levantado em favor de Esther. E Esther pôde entrar na presença do rei e interceder pelo seu povo. Nós também, como mulheres, servas de Deus, precisamos parar e nos preparar para entrar na presença do rei. Nós também, como servas do Deus Altíssimo, precisamos nos alimentar do melhor, que é a palavra de Deus. Precisamos usar do bom perfume, que é o perfume do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos buscar não aquilo que Deus tem para nos dar, mas aquilo que agrada ao coração do rei. E se nós entendermos que, alcançando o coração do rei, o rei se alegrará de nós, também estenderá a sua mão em nosso favor, nós, como mulheres, podemos interceder por um povo que hoje, pouco conhecido no meio da Igreja Livre, mas um povo que está sofrendo, que está precisando ser levantado, sustentado com oração, e que nós podemos
alcançar o coração do rei, clamar diante do rei. O rei vai nos ouvir se nós nos prepararmos, se nós entendermos que nós podemos fazer a diferença nesse tempo, se nós aceitarmos esse desafio, se nós nos colocarmos em posição, nós poderemos também servir nesse tempo que nós estamos vivendo, servindo um povo, o corpo de Cristo, que tem sofrido em tantos lugares, tem sofrido em tantos países, simplesmente por amarem Jesus Cristo, simplesmente por quererem servir a Jesus Cristo. E este povo, nós temos o exemplo hoje, o Egito, nós temos exemplo hoje, a Síria, o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Egito, e os nossos irmãos estão sofrendo dentro desses países porque amam a Jesus Cristo. Nós estamos numa posição privilegiada. Talvez você se sinta dentro de um palácio, talvez você se sinta totalmente guardada, totalmente protegida, você se sinta embelezada, você se sinta no harém de Deus, mas você entendeu para o que você foi chamada? Você entendeu o momento que Deus te separou, que é esse momento aqui, o momento da última igreja, aonde os teus irmãos estão sofrendo perseguição e morte, aonde as tuas irmãs estão sendo separadas de suas famílias, dos seus filhos, simplesmente por amarem Jesus Cristo e quererem servir Jesus Cristo? Esther estava vendo o seu povo ameaçado de morte e de extinção. Isso não é diferente hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. E quando nós falamos que a palavra de Deus é viva, é porque ela se transfere de geração em geração, de tempos em tempos. E ela está sendo viva hoje. O que aconteceu com Esther, com o povo de Esther naquele tempo, continua acontecendo hoje com o povo de Deus. O povo de Deus que está sendo ameaçado por tantas coisas, o povo de Deus que está sendo ameaçado de ser exterminado. Eu estive no Iraque há pouco tempo e no Iraque eles não querem mais que os cristãos ocupem o território do Iraque. Eles estão sendo mortos, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo enviados, forçados a serem enviados para outros lugares, porque eles não querem mais os nossos irmãos. Viajando para tantos países, nós não encontramos mais igrejas, nós não encontramos mais a Bíblia, nós não encontramos mais o ajuntamento do povo de Deus como nós vemos aqui. Há uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem seguir a Cristo, servir a Cristo, sem serem presas, sem serem encarceradas, sem serem mortas. Nós fomos chamados para um tempo muito difícil. Mas, assim como Pedro, como Paulo, como João, que foram personagens importantes e fizeram toda a diferença no seu tempo, assim como Esther, que se posicionou e decidiu, se morrer, morrerei, mas estarei junto com o meu povo. E este povo é o povo de Deus. Somos corpo de Cristo para servir Deus aqui na terra. E precisamos entender que precisamos nos posicionar, precisamos nos alimentar do melhor, precisamos clamar a Deus, não por aquilo que Ele tem para nos dar somente, mas precisamos clamar a Deus por aquilo que alegra o coração dEle. E o seu povo alegra o coração de Deus. Deus não quer ver a igreja sofrendo, Deus não quer ver o corpo de Cristo sendo destruído. Mas aonde nós estamos? Qual é o nosso papel como igreja livre? Eu quero despertar você que está me ouvindo a saber que em vários países, são mais de 58 países hoje, onde o evangelho não é mais bem-vindo, onde a palavra de Jesus Cristo é proibida, onde carregar uma Bíblia, como nós carregamos, tão livremente no nosso país, é crime. Muitos têm sido mortos simplesmente, não por terem uma Bíblia inteira, não. Muitos não têm uma Bíblia inteira. Muitos têm trechos da Bíblia guardados em suas casas. E quando eles são pegos, eles são mortos. Principalmente na Coreia do Norte, um país que tem matado e mandado os nossos irmãos para campos de
trabalhos forçados, você sabia disso? Nós temos um trabalho com 50 países, os 50 países mais perseguidos, onde mais hostis ao Evangelho, onde se persegue mais cristãos. Você sabia que nós temos tantos países que hoje se fecharam ao Evangelho? Eu quero convidar você a conhecer mais e se posicionar como uma rainha, como uma pessoa separada por Deus, a não olhar somente para as coisas que o Senhor pode te dar, mas para aquelas coisas que o Senhor está te chamando a servir. Deus está te chamando a servir, Deus está te chamando a se preparar e entrar na presença dEle, clamar por um povo que está sofrendo. Se você não conhece, eu quero convidá-la, entre no site da Portas Abertas e você vai se surpreender com aquilo que está acontecendo com o corpo de Cristo na Terra. www.portasabertas.org.br é o site que você vai saber o que está acontecendo com o povo de Deus. É o site onde você vai ter as notícias dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição e morte por causa de Cristo. E eu sei que você vai se sentir incomodada. Você, como uma mulher de Deus, eu faço parte da Portas Abertas, servindo a Deus no ministério com mulheres. Mulheres do Caminho é o nome desse ministério. Ministério que traz para a Igreja Livre a realidade do que tem acontecido com as nossas irmãs. Mulheres, como eu disse a vocês, que estão sozinhas, que estão se sentindo solitárias. Mulheres que estão presas. Nós temos Asia Bibi no Paquistão, uma mulher que há 3 anos e meio foi condenada porque declarou Jesus Cristo como seu Senhor e não negou Ele diante das autoridades. Esta mulher há 3 anos e meio não vê seus filhos. 5 filhos pequenos esta mulher tem. Essa mulher precisa da nossa oração. Essa mulher precisa que o corpo de Cristo, que está livre, interceda e para que ela tenha sustento espiritual de estar enfrentando momentos tão difíceis. Asia Bibi foi condenada à morte. É o povo de Deus. Aonde Esther estava, alguém estava lançando sentença de morte contra o povo de Deus. E Esther se posicionou. Esther entrou na presença do rei. E Esther reverteu essa situação. Asia Bibi está precisando que a situação dela seja revertida. Foi sentenciada à morte. E está 3 anos e meio dentro de uma solitária. O que será que passa na cabeça desta mulher? Como você se sentiria sendo uma mulher longe dos seus filhos, sem saber onde eles estão, se eles estão bem? Como você se sentiria sendo maltratada, sendo rejeitada? Como que você se colocaria diante do Senhor? Esta mulher, ela se posicionou e ela disse com todas as palavras: eu não posso negar aquele que me salvou e me perdoou os pecados. Eu não posso negar aquele que vai me dar a vida eterna. O que nós podemos fazer por essas pessoas que têm se colocado desta maneira? Você também pode se posicionar. Você também pode estar com eles, como o corpo de Cristo, se colocando diante do Rei, comendo do melhor que é a palavra de Deus, conhecendo Deus, conhecendo Jesus Cristo através da palavra de Deus, que é a verdade, é o fortalecimento, e fortalecendo aqueles que precisam ser fortalecidos através desta palavra, através da sua oração, através do conhecimento que você pode ter. O Espírito Santo vai alertar o seu coração. É o Espírito Santo que vai mover o teu coração. É o Espírito Santo que vai fazer você se posicionar de joelhos diante do Pai para clamar por um povo que é dele, um povo que vai compartilhar a vida eterna, um povo que nós vamos encontrar quando nós estivermos na eternidade com o Pai. Você pode se posicionar hoje. Conheça o que está acontecendo com a igreja que sofre perseguição. Conheça o que está acontecendo com os cristãos que são perseguidos. Conheça o que está acontecendo com os teus irmãos no Egito. Conheça o que está acontecendo com os teus irmãos na Síria. Família de Deus, foi para esse momento que você foi chamada.
Foi para esse momento, para esta época que o Senhor te colocou. Não vemos perseguição no nosso país, mas não podemos fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. A nossa família pode morrer, é a família de Deus e você é parte desta família. Se uma parte do corpo sofre, todos sofrem e você está convidado a sofrer com esse corpo que está sofrendo. Mas tem uma outra parte desse versículo que está em 1 Coríntios 12, 26, que fala que quando uma parte se alegra, todos se alegram. E quando através da nossa oração nós vemos resultados, saber que pessoas estão sendo libertas das cadeias, que famílias que estavam sendo oprimidas conseguiram libertação, conseguiram superar, estão juntas e estão servindo a Deus em algum lugar, isso alegra o nosso coração. É isso que Deus quer de você, é isso que alegra o coração de Deus. Que nós entendamos que nós somos um corpo e que nós temos que estar como corpo. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, também está sofrendo, mas quer que a reação de nós como corpo de Cristo seja esta. Vamos nos posicionar, vamos buscar a Deus de verdade, vamos conhecer a palavra de Deus, nós temos liberdade para isso. Vamos dar mais valor ao que Deus tem colocado na nossa vida como cristãos livres. E vamos conhecer uma parte do corpo de Cristo que tem sofrido sem nenhuma liberdade para exercer a sua fé. Amém? Quanto tempo faz que eu não ouço a tua voz clamando a mim, clamando a mim. Te vejo tão aflito, sozinho e sem razão, pois onde quer que vais, não podes esconder. Estarei a te seguir, quero te socorrer. Filho, eu estou aqui e vejo a tua dor. Tuas vestes mudarei, eu sou o Deus de amor. Não rejeito um coração sedento, quebrantado. Podes clamar a mim, que eu te responderei. Você não está só, contigo estarei. Sozinho e sem razão, pois onde quer que vais, não podes se esconder. Estarei a te seguir, quero te socorrer. Filho, eu estou aqui e vejo a tua dor. Tuas vestes mudarei, eu sou o Deus de amor. Não rejeito um coração sedento, quebrantado. Podes clamar a mim, que eu te responderei. Você não está só. Fala de um programa gostoso, passou tão rápido, Deus falou conosco através da Osana, através da Elizabeth. Amém. E eu creio que hoje,
Porque há dias em que Deus nos dá uma palavra de conforto. Eu até creio que essa palavra tem tido o seu lado de conforto, no sentido de muitas vezes a gente reclamar de barriga cheia. Exatamente. A gente reclama, acha que está tão ruim a nossa situação, mas nós não sonhamos o que pessoas estão realmente sofrendo pelo mundo afora, não por uma circunstância ou por um problema até que é fruto, consequência das escolhas ou dos erros até que cometeu, mas simplesmente pelo fato de ter elegido a Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida, ter abraçado a Bíblia, a Palavra de Deus, como seu caminho, como luz para o seu caminho. Aquilo que para nós é óbvio, normal, para essa pessoa pode lhe custar a vida. E o desafio é nós entendermos que a nossa oração tem efeito. A Palavra de Deus diz que a súplica do justo vale muito em seu efeito. Nós não colocamos fé nisso, nós não acreditamos nisso, porque se realmente acreditássemos, isso é uma coisa muito patente que sempre o Espírito está ministrando na minha vida. A gente ora, mas meio que por protocolo tantas vezes. E não entendendo que mesmo a gente não vendo, quando a gente ora, quando a gente intercede, e eu acho que um dos aspectos tão importantes do trabalho que vocês fazem, Elizabeth, é que não são números ou algo distante, mas vocês trazem pessoas. Amém. Exatamente. Vocês trazem essa informação para perto. Então, entrem no site, se informem. Nós sabemos, tem tantas nomenclaturas, é círculo de oração, é grupo de oração, é sociedade de senhoras, é rede de mulheres, tem tanto nome que se pode dar. Eu citei os das mulheres, sem falar dos adolescentes, das crianças, dos jovens, que precisam de motivos, além só dos seus, orar pela sua panelinha, pela sua casinha, orarmos também por essas pessoas que são membros do corpo de Cristo e, portanto, completamente ligados a nós. Amém. Então, busque informação. Amém. Tá certo? A oração de um justo pode muito. Imagina a oração de tantos justos. De tantos justos, que né? Verdade, Elizabeth. Então, está aí colocado o desafio para todos nós, todos nós, Amém. De sermos intercessores, entender que a nossa oração, a sua oração, a minha oração, faz diferença sim. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe. Deus te abençoe e continue a te usar. E o CD da Osana hoje vai para Salvador, Bahia. Sônia Oliveira é a ganhadora. Deus te abençoe, Sônia. A nossa produção vai fazer contato com você. E fique ligadinho com a gente. Continue participando, que a próxima vez quem pode ser abençoado é você. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. A gente encerra o programa e já marca o encontro na próxima semana para mais um Voz Mulher. Deus abençoe vocês. Amém.